Olá pessoal, eu sou a professora Cristiane, professora de literatura aqui do Careca de Saber. Pois bem, vamos falar hoje de uma obra que é universal, né, que diríamos que é da primeira narrativa que marcou o Ocidente, que é a Ilíada, de Homero. Para quem não sabe, né, o Homero é um narrador, é um aedo, como se fala em grego, um cantor grego, um poeta grego, que viveu aproximadamente no século 8 a.C., e ele vivia numa cultura ágrafa, ou seja, numa Grécia onde a escrita não era ainda uma prática muito comum. Então diríamos que nesse período grego, né, um período muito antigo ainda, não é nem o auge da cultura grega, no século 8 não é o auge ainda, o poeta, o narrador, ele tinha a função de viajar de lugar em lugar cantando histórias de grandes heróis. Porque, claro, para quem não sabe, não tinha escola na Grécia, não tinha nada disso. Os grandes professores eram os poetas. E eles ensinavam os grandes feitos. Não é à toa que a palavra verdade em grego é aletheia. É o que merece ser lembrado. Então, Homero é um desses narradores, um desses aedos, que tinha a função de cantar os grandes feitos dos grandes heróis. E não é à toa que o Homero, né, vai ser o autor de Ilíada e depois de Odisseia, ele vai ser uma grande figura, uma figura mítica. E não é à toa que ele também é o pai da épica, da epopeia. Se vocês já estudaram também aqui no Careca de Saber a aula sobre poesia grega, vocês perceberam então que tem essa figura importante e tem esse gênero tão importante que é a épica, que é um gênero oral, em versos, rimado. Mas por que era em versos e rimado? Porque era poeta, gostava de fazer coisa? Não, gente. É porque era mais fácil de memorizar. Então, frente nessa dificuldade em gravar informação, os narradores gregos, eles cortavam a linguagem em música, em ritmo, com um versinho, com uma rima final, para daí narrar de maneira muito mais exemplar os feitos. Porque imagina, pessoal, é muita coisa para lembrar. E com essa estrutura quebrada, é mais fácil. Então, por incrível que pareça, o verso, né, essa linguagem poética que a gente conhece, nada mais é do que uma estrutura mnemônica, ou seja, de memorização criada pelos gregos. Pois bem, gente, a Ilíada é uma história muito grande, muito louca, uma história muito bélica, de guerra. E primeiramente, por que o nome é Ilíada? Ilíada, né, vem de Ilion. Ilion, em grego, significa Troia. Olha só que legal, pessoal. Ilion, não dá nem para ler isso aqui, né? Ilion significa Troia. É justamente a narrativa em que o Homero vai contar os grandes feitos. Disse-se, segundo a lenda, que realmente houve a Guerra de Troia, que se deu no século, assim, 1200 a.C., tá? Parece que realmente houve. Alguns historiadores dizem que que não aconteceu. Pois bem, pessoal, a Ilíada vai narrar o 10º ano da Guerra de Troia. Ou seja, já aconteceu um monte de confusão e justamente vai começar com a ira de Aquiles com Agamenon. Para a gente começar a entender essa obra, a gente vai contar um pedaço da obra um pedaço da história, do mito, que não está justamente na Ilíada, porque senão você não vai entender. Pois bem, primeiramente, pessoal, a gente vai contextualizar algumas informações que não estão na Ilíada. Mas o povo grego já sabia esses mitos de boca em boca, porque tudo que o Homero faz é transformar vários mitos gregos em uma narrativa única. Pois bem, pessoal, você sabe lá que tem um grande deus, né, dos gregos, que é o Zeus, a sua mulher era a Afrodite, Atenas. Então, o mundo grego, né, antigo, ele era povoado de vários deuses. E havia uma ninfa, ou seja, era como se fosse uma fada, né, grega chamada Tétis. A Tétis, ela era muito bonita. Zeus, o grande deus, né, dos raios, queria copular com ela, namorar com ela, casar, porque os Zeus eram galinha. E o seu irmão também, Poseidon, também queria namorar com ela, mas havia uma profecia que aquele que namorasse Tétis teria com ela um filho muito poderoso. E esse filho iria destronar o pai. Gente, os deuses morriam de medo de ser destronados.
Pois bem, o que faz o Zeus? Vocês acham que ele vai lá dar uma namoradinha com a Tétis? Não vai. E o irmão dele, Poseidon, deus dos mares, também não vai. Ficam com medo. Ficam com medo desse filho poderoso que vai ter a Tétis. Então, o que eles fazem? Para poder controlar essa criança que viria a nascer, casam Tétis, uma ninfa, um ser sagrado, né, imortal, com um velho, um imortal, chamado Peleu. Porque assim o filho que viesse desse casal seria um Zé Ruela, ou seja, um fracote. Então foi assim a tática de Zeus, porque o Zeus está tentando sempre pensar adiante. Pois houve o casamento dos dois, né? E todos os deuses foram convidados. Zeus, a sua mulher Hera, Atenas, Afrodite, todas as deusas foram convidadas, menos pessoal, a Eris, olha que interessante, a deusa da discórdia. Claro, quem é que vai convidar a discórdia para um casamento? Não vai rolar. A Eris, deusa da discórdia, fica pé da vida, que não foi convidada para esse casamento, então ela vai invisível. E ela, que é a própria discórdia, vai colocar sobre lá a mesa dos convidados uma maçã de ouro. E vai estar escrito nessa maçã de ouro, a mais bela. Gente, já ouviram falar no pombo da discórdia? É justamente aí, essa maçã dourada com essa expressão, a mais bela. Pois bem, Hera, a deusa da maternidade, né, a mulher dos Zeus, olha. Afrodite, a deusa da beleza, também olha essa maçã. E Atenas, que é a deusa da sabedoria, também olha. E ficam assim, quem será a mais bela? Quem vai receber esse prêmio da mais bela? Tudo no casamento da Tétis com Peleu, uma loucura. Pois bem, pedem para o Zeus escolher. Zeus, quem merece essa maçã de ouro? Atenas, Hera ou Afrodite? O Zeus pensou assim, gente, 3 mulheres competindo pela beleza, eu vou me meter nisso? Tô fora, louco, não vou participar disso. Pois bem, tá lá um camponês passeando fora do casamento, muito simples, muito jovem, chamado Paris. Paris era o príncipe, justamente de Troia, passeando lá como quem não quer nada, pois o Zeus fala, olha aquele gaiato lá, chama esse cara pra cá, esse cara que vai convencer, esse cara que vai escolher quem é a mais bela. Pois bem, o Paris está lá frente às 3 deusas, e para quem que ele vai dar essa maçã, esse pombo da discórdia? Pois bem, tá, as deusas que não são trouxas vão oferecer então um benefício. A Hera, ela vai oferecer a vitória na guerra. Se você me escolher, eu te dou a vitória na guerra. A Atenas, eu te dou a sabedoria. Se você me escolher a mais bela, eu te dou a sabedoria. E a Afrodite, gente, ela é demais. Ela é muito boa de lábia. Ô, meu querido, se você me aceitar, eu te dou o amor da mulher mais bela do mundo. Quem que ele escolheu, pessoal? Quem? O Paris escolheu justamente Afrodite. Pessoal, a guerra de Troia começa justamente nesse casamento. Tétis e Peleu casam, vão ter um filho, vão ter vários filhos mortais. E a Tétis queria que o filho fosse imortal. O que ela fazia? Botava fogo na criança para ver se a criança ficava imortal. O que acontecia? Morria. Todos os filhos dela morriam. Até que um dia nasceu mais uma criança, ela ia colocar no fogo, Peleu vai lá, tira e a Tétis muda de tática. Vai pegar a criança pelo calcanhar e vai banhar no rio Estige, o rio grego que leva aos infernos de Hades. Pois bem, essa criança, cujo calcanhar está apoiado na mão da mãe ali, vai ser banhada no rio Estige e vai virar imortal. Quem que eu estou falando? Aquiles, que é o grande herói da guerra de Troia. Pois bem, não é à toa que onde ela pega a criança pelo calcanhar vai ser justamente essa parte frágil, por isso que é a expressão calcanhar de Aquiles. Gente, nem começou a Ilíada ainda, tudo isso é mito que corria no povoado grego, tá? Pois bem, passa-se um tempo, passa-se muitos anos, e o Paris, que é o príncipe de Troia, vai passear por uma cidade chamada Esparta. Uma cidade chamada Esparta, cujo rei é Menelau. Menelau casou simplesmente com a mulher mais bela do mundo. Gente, olha a confusão chegando aqui. Helena. Lembram da promessinha da Afrodite lá uns 20 anos atrás? Pois bem, vai se cumprir agora. Paris
vai fazer uma visita diplomática em Esparta e vai encontrar Helena. Gente, ferrou. Ela vai se apaixonar por Paris e Paris vai raptá-la. Pois bem, aqui começa a Guerra de Troia, a partir do rapto de Helena. Imagina, pessoal, olha só, o mundo já é machista hoje, imagina a 1200 a.C., onde possivelmente se passou a história. Um rei como Menelau, ele se sentiu muito humilhado e ele tinha a obrigação de ir atrás da sua mulher em Troia e buscá-la. Porque dizia, né, as boas línguas que a Helena foi raptada, como ela não queria, coitada, ela foi vítima. Pois bem, o Menelau vai chamar todos os grandes reis das grandes cidades gregas para ajudá-lo nessa busca. Naquela época não se chamava os gregos de gregos, mas sim de aqueus. Os aqueus eram todos aqueles, né, que viviam na Grécia, que falavam grego. E aí tinha o Agamenon, que era o irmão de Menelau, um grande general, um grande rei, o Agamenon, que é o rei de Micenas, o Menelau, o rei de Esparta, Ulisses, que já aparece, que é o rei de Ítaca, e todos eles viriam, né, a participar dessa guerra para salvar a honra do Menelau, coitado, né, foi corneado pela Helena. Pois bem, gente, e também apareceu aqui a figura, aqui, ó, essa grande figura heróica que era Aquiles. E assim, pessoal, o Aquiles já era um jovem muito forte, muito bonito, e a sua mãe Tétis, ela previu uma coisa. Ela disse para o filho, filho, tu tens duas escolhas na tua vida. Ou você participa da Guerra de Troia, vive pouco e se torna um grande imortal na memória dos homens, tens uma vida breve, mas uma glória longa, ou você não participa da Guerra de Troia e tem uma vida longa, mas uma fama breve. Gente, o Aquiles, obviamente, vai escolher essa vida breve, mais uma glória longa. Ou seja, eu vou virar um grande herói na memória dos gregos. E aqui está uma função pedagógica da épica, da epopeia. Os grandes heróis têm a vida dedicada à sua comunidade, mesmo que a vida seja breve, gente. Não é à toa que esse cara virou um grande herói nos grandes povoados gregos. Pois bem, pessoal, aí haverá a Guerra de Troia, começa 9 anos de guerra, todo mundo matando todo mundo, uma loucura. Os aqueus, ou seja, os gregos, não conseguem invadir Troia, então fica os 9 anos. A Ilíada vai começar no 10º ano da Guerra de Troia, que é justamente quando haverá a ira de Aquiles. Pois bem, quando começa uma épica, uma epopeia, que são sinônimos, o poeta, ele sempre tem invocação das musas. O poeta sempre pede permissão às musas, que são as deusas da memória, para que conte a história. Por quê? Gente, obviamente porque tudo isso era narrado de memória, gente. Os caras eram muito espertos, assim, eram muito inteligentes para memorizar tudo isso, palavra por palavra, verso por verso, rima por rima. Então o poeta, o Aedo, vamos colocar aqui a expressão grega, o Aedo pedia permissão às musas para se lembrar. Pois bem, como que começa a história? Com a ira de Aquiles contra Agamenon. Os dois eram os grandes heróis, os grandes guerreiros, os grandes generais, tá? Da Guerra de Troia. Mas aconteceu o seguinte, vocês sabem quando eles vão ocupando vários povoados. E tem o famoso espólio de guerra, ou seja, você invade uma comunidade e pega um prêmio para provar que você realmente venceu aquela batalha. Pois bem, nessas invasões, o Aquiles, ele pegou como espólio de guerra uma escrava lindíssima chamada Briseida. Olha que nome bonito para o filho. E o Agamenon, que era outro grande herói, pegou Criseida como espólio. Aí tem uma grande... Beleza, pegaram o espólio de guerra e não sei lá o que. Aqui já começou a Ilíada, tá, pessoal? Já começou a obra. Só que a Criseida era filho de um grande sacerdote chamado Crises. Crises, que é um sacerdote... Gente, eu não consigo... Aqui deu. Crises,
que é um sacerdote que ele é dedicado a Apolo, que é um grande deus da luz, do sol e coisa e tal. Pois bem, Criseida, que era filha de Crises, foi captada por Agamenon como espólio de guerra. Só que o Crises era simplesmente um sacerdote. O que ele fez? Lançou uma maldição, né? Ou seja, enquanto Criseida não for devolvida, pois haverá uma grande maldição, as pessoas irão morrer de doença, nada será plantado e coisa e tal. Não é à toa que a palavra crise econômica, crise política, olha de onde que vem, pessoal? Crises, pai da Criseida, porque justamente começou com isso, é como uma crise, tá? Pois bem, o Agamenon vai lá e devolve, ele é obrigado a devolver. Devolve a filha para o pai, mas, como disse na minha terra, olho de boi, ele não vai querer ficar sem nada. Ele devolve o seu espólio de guerra para o pai, Crises, mas faz o quê? Vai pegar para si a escrava do Aquiles, que é a Briseida. Aí começa a confusão. Isso é justamente o que vai estimular a ira de Aquiles. Quando começa a guerra de Troia, com a ira de Aquiles. Pois o Aquiles fica pé da vida. Roubou a minha escrava, meu espólio de guerra. Pois eu vou largar a guerra. O Aquiles vai deixar o povo se matar. Porque ele era muito forte, ele era muito bom guerreiro. Então, a Ilíada começa com essa crise. Não quer saber, o Agamenon vai assumir sozinho essa guerra. Pessoal, os aqueus vão perder adoidado. E acontece uma coisa muito importante, gente. E o Paris e a Helena, felizes da vida lá na Troia, tá, pessoal? O Aquiles tinha uma amizade meio colorida com um cara chamado Patroclo, que era um amigo muito querido, quase amante, namorado. E como Aquiles desistiu de participar da guerra, o Patroclo, ele começou a se vestir de Aquiles para poder estimular os soldados de Aquiles. Ele se veste, ele se traveste de Aquiles. E acontece uma tragédia. Pensando que era Aquiles, matam Patroclo. Quando acontece essa tragédia, o Aquiles vai ficar muito triste, vai ficar muito abalado e ele vai voltar para a guerra. Daí você pergunta, os homens têm autonomia aqui? Não tem não, pessoal. As deusas, aquelas deusas loucas lá do casamento da Tétis, do Peleu, vão estar interferindo. Por exemplo, Hera vai estar ajudando os aqueus, os gregos. E a Afrodite, obviamente, vai estar ajudando os troianos. E os deuses estão sempre intervindo, sempre, pessoal. O deus da guerra, Marte, Zeus, todo mundo está intervindo porque na épica os deuses sempre intervêm, sempre participam. Pois bem, tá lá complicada a situação e aparece um grande herói também na história, que é Ulisses, o Odisseu, né, em grego, que é o rei de Ítaca. Os gregos não conseguem entrar em Troia, pois o Ulisses pensa, gente, temos que criar uma estratégia. Vamos contar para os troianos que a gente assume a derrota e vamos dar um presente para eles, como uma mostra que nós perdemos. Pois é de Ulisses, é de Odisseu, a ideia de construir um grande cavalo de madeira cheio de soldados gregos lá dentro. Tá lá o Menelau, tá lá o Agamenon, tá lá o diabo a quatro, todo mundo lá. Pois bem, aí que também vem a expressão presente de grego, né? Os gregos contam, os troianos são tão trouxos, os troianos, que eles acreditam, pessoal, inacreditável. Eles acreditam num presente gigante de madeira e eles deixam esse cavalo de madeira entrar no reino. Aí ferrou, pessoal. Aí entrou no território inimigo, todo mundo sai, começa a matança toda. O Aquiles era muito sanguinário, gente, era muito doido. Ele, com essa loucura da fama do imortal, ele era um doente às vezes. E o Aquiles pega o irmão do Paris, o Heitor, o filho do rei Príamo, e vai matar o cara, gente, mata geral. E não apenas mata, ele vai arrastar o corpo do Heitor pelos lugares, mesmo para mostrar a superioridade grega dos aqueus. Aí, pessoal, a Guerra de Troia, a Ilíada, termina aí, justamente. Há esse momento em que Aquiles mata o Heitor,
Mas a gente não sabe o que acontece depois. É uma coisa, eu acho uma coisa muito doida, assim, gente, porque deveria ter um final, o cara lê. Gente, é uma coisa, se for para escutar, são horas e horas e horas. Se for para ler, gente, é desse tamanho a Ilíada. E quando você tem a última parte da Ilíada, não tem nada, acabou assim. Você não sabe, justamente, a gente sabe que os gregos vão ganhar, mas a gente não tem detalhes. Fica naquele vácuo, tá? Pois bem, por que será? Porque possivelmente haveria uma segunda parte, né? Mas dizem as más línguas, ou seja, os mitos nos contam. Isso é uma boa explicação por que a Ilíada não termina a história, porque o mito já é sabido por todos os gregos. Gente, o Aquiles, ele mata o Heitor e o Paris fica muito triste, fica abaladíssimo e pega uma flecha e vai conseguir flechar Aquiles justamente no seu calcanhar. E aí vai morrer. Mas todo mundo sabe que quem vai ganhar a guerra serão os gregos. A Helena vai voltar para Esparta com Menelau e Troia simplesmente pega fogo, gente. Vão destruir Troia. E o mais louco, pessoal, é que tudo isso foi previsto pela irmã do Paris, que é a Cassandra, uma vidente que tinha a maldição de ninguém acreditar nela. Quando o Paris nasceu, ela falou, esse menino vai colocar fogo em Troia. E ninguém acreditou. Justamente essa paixão de Paris por Helena e esse rapto fez com que os troianos perdessem a guerra. Gente, e para fechar essa reflexão, a gente percebe que tem figuras heróicas que sempre mostram uma figura do homem idealizada, ou seja, melhor do que nós somos, para que nós sejamos tão bons quanto eles. Isso na pedagogia grega, muito importante. Também percebem que a primeira grande narrativa grega coloca em negativa a paixão. Porque justamente tudo isso aconteceu por uma paixão, gente. Paris e Helena. Vocês sabiam que paixão em grego é patos, que é a mesma palavra que dá origem à patologia. Para os gregos, paixão é excesso, é transgressão, é ficar fora da lei. O grego queria que nós fôssemos racionais, objetivos, sem paixão, porque a paixão está ligada à loucura. Então, nesses pequenos relatos, que se chamam uma grande narrativa, a gente percebe que há muito do ideal grego. O homem, o herói grego, é justamente esse cara que é alguém que controla as paixões. E diríamos que essa é a grande lição de Ilíada, né? Você é um grande grego quando honra a sua nação, a sua polis. Você é um grande herói quando você consegue controlar as paixões, porque as paixões somente é coisa para fracos. É isso, pessoal. Essa foi a hora de hoje e até a próxima.